Olá, eu sou o Matheus Pastick e este é o Atrás da Cena, seu videocast de entrevistas com quem faz e acontece na cena do entretenimento de Portugal e do Brasil. No episódio de hoje, vamos receber um artista que iniciou sua carreira atrás da cena. Nome consagrado no Brasil e que desde 2020 brilha em Portugal, ele começou sua trajetória artística trocando a engenharia pelas artes cênicas. Depois disso, pouco a pouco, conquistou espaço e reconhecimento nos palcos e nas telas. No teatro, mostrou seu talento e versatilidade em mais de 30 espetáculos. No cinema, ganhou diversos prêmios como ator e realizador. Já na TV, além de brilhar em Ana Raio e Zé Trovão e em várias outras produções, ele preparou elencos, idealizou programas e dirigiu novelas e documentários. Para conversar comigo hoje sobre o que acontece atrás da cena, eu convido o ator brasileiro Roberto Bom Tempo. Roberto, meu amigo. Queridão. Muito obrigado, Roberto. Olha, seja bem-vindo aqui ao Atrás da Cena. É uma honra ter você Obrigado. aqui como nosso convidado. Eu que fico feliz e parabéns pela iniciativa, por empreender, né? Produzir, levantar um programa. Não é fácil, mas eu acho que é muito importante. Então, parabéns, obrigado pelo convite. Uma honra minha estar aqui com você nessa sua primeira temporada. Obrigado eu, Bom Tempo. Um videocast que tem como objetivo apresentar os talentos e as culturas do Brasil e de Portugal. Bacana, muito bom. Olha, e para celebrar esse nosso encontro tão especial, eu te convido para a gente já começar brindando. Opa! E queria saber, Bom Tempo, Bora. a que você puxa o brinde? Eu puxo ao amor. Maravilha, Acho meu que é a amigo. coisa mais importante da vida, né? Mais valiosa. Então é isso, um brinde ao amor. É isso. Muito bom. Que delícia. Olha, Bom Tempo, o nosso videocast, eu tenho começado todos os episódios com a mesma pergunta, que é uma pergunta que para mim é muito importante, porque eu sou caracterizador, e eu tô querendo saber de todos os meus convidados se eles se recordam, tô convidando eles a puxar lá na memória, lá dentro mesmo, se você se recorda, qual foi a primeira vez que você pisou dentro de um camarim? Seja como ator, seja na infância. Qual foi o primeiro momento que você teve nesse espaço atrás da cena? Eu era muito criança, na verdade. Eu não fui criado pelo meu pai biológico. Minha mãe se separou, eu tinha menos de 3 anos de idade. Mas meu pai biológico era um ator, diretor, produtor de teatro infantil no Rio de Janeiro. E passou boa parte da vida dele fazendo teatro infantil. Tinha um grupo Carrossel. E final de semana sim, final de semana não, eu ia para casa dele, e ele sempre em temporada. E pela primeira vez que eu pisei num camarim, foi exatamente acho que no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana. Eu tinha ali 7, 8 anos, e só não pisei no camarim, como pisei também no palco, que ele montava lá a Branca de Neve, os 7 Anões, e eu fiz o Atim, que o único texto do Atim era espirrar. Então, foi a primeira vez que eu pisei no camarim, foi ali pelos meus 8, 9 anos de idade com meu pai. Que máximo, Bom Tempo. Olha, os seus primeiros trabalhos no meio artístico foram atrás da cena, né? Sim. O primeiro foi como contra-regra da peça A Receita de Sucesso, de Mauro Razzi, e depois você também foi assistente do cineasta Ipojuca Pontes, no filme Pedro Mico, lançado em 1986. O que você lembra dessas experiências, Bom Tempo? Assim, primeira vez que eu percebi que eu ia seguir essa carreira foi muito cedo, aos 19 anos, quando fui trabalhar, como você falou, como contra-regra nesse espetáculo. Ali, imediatamente, eu tive uma paixão pelo todo. Eu percebi que o todo me interessava. Não só ser ator, ou diretor, ou qualquer outra função, né, dentro das artes. Então, eu acho que eu sempre falo, eu tive sorte de começar atrás da cena, né, nos bastidores. E o diretor era o Jorge Fernando, era uma turma muito boa, texto do Mauro Razzi, sabe? Metade do elenco eram os Dizzy Croquettes. Então, era um grupo de artistas que também eram realizadores, produtores, empreendedores. Então, ali, a minha lembrança maior é essa. Como aquilo tudo me interessava. Eu queria aprender a fazer um pouco de tudo aquilo.
né, para ver por onde eu ia caminhar. Mas desde muito cedo eu percebi que eu ia ter essa relação com todos, sabe? Você acha que elas te deram uma perspectiva assim mais pragmática para o seu trabalho como artístico, seu trabalho como ator? Eu acho que sim. Eu acho que, falando especificamente do ator, quando você é um ator ou uma atriz que vivencia realmente, né, ao longo da sua vida, a trajetória, tudo que é feito em torno do trabalho do ator, você entende que essa dimensão é muito maior. Entende que é um trabalho coletivo, né? Eu sempre comparo muito a nossa profissão à do atleta, à do esportista, né? O esportista tem o talento dele, a vocação individual, mas o coletivo é fundamental, né? Seja num esporte coletivo ou numa equipe, né? Então eu acho que o entendimento como ator, que eu sempre tive desde cedo, de que isso tudo aqui faz o meu resultado, de verdade, me dá muita força para quando eu estou aqui na frente das câmeras atuando, entendeu? Sim, e é para falar das frentes das câmeras agora que nós vamos começar. Queria falar há bom tempo, começar aqui o nosso bate-papo, onde nós vamos revisitar alguns dos seus principais personagens, né? Você que já trabalhou em muitas produções. Eu queria começar falando de um que foi muito importante. No começo dos anos 90, bom tempo, uma personagem que você viveu na TV te projetou para o grande público, ajudando a alavancar sua carreira. Eu estou falando do peão Daniel, da novela A História de Ana Raia e Zé Trovão. Seu primeiro papel de destaque na TV. Nessa obra, seu personagem cometia trapaças e vilanias contra o rival Zé Trovão, interpretado por Almir Sater. Conta pra gente, bom tempo, como é que foi trabalhar nessa produção que foi gravada quase inteiramente em externas e que viajava por várias cidades para mostrar um Brasil que aparecia pouco nas telas? Como foi? Até hoje, quando me perguntam qual novela que você mais gostou de fazer, eu falo que foi a primeira, que foi A História de Ana Raia e Zé Trovão, porque era uma novela muito particular, como você falou. Ela foi na verdade, gravada 100% em externas. Então, nunca mais teve isso na história, nunca teve isso antes nem depois, porque é uma coisa caríssima. Acho que ali o Adolfo Bloch, né, falecido dono da TV Manchete, da revista Manchete, da editora Bloch, investiu nesse projeto e quer mostrar o Brasil de ponta a ponta com uma trupe de rodeio, né, uma trupe circense, de artistas. Ali naquela caravana tinha músicos, tinha bailarinos e tinha peões de rodeio. E numa época que a música sertaneja brasileira, de duplas, ainda não tinha tido boom. A novela fez o boom da música sertaneja, né, das duplas, dessa geração Chitãozinho, Chororó, Leandro Leonardo e tantos outros, né, que realmente eram duplas sertanejas que beberam na fonte original da música caipira, né. Então eu acho que assim, foi uma experiência que foi muito marcante. O entendimento de você estar em qualquer situação de exterior, tendo que trabalhar com um processo de concentração, de atenção no que você está fazendo, no seu personagem, porque a gente estava na chuva, a gente estava no meio de cavalos, de bois, né, de gente na rua gritando, não tinha o silêncio do estúdio, o famoso silêncio. Faz silêncio, que senão atrapalha a cena. Não existia isso, né? Então você tem que estar muito mais atento a tudo, né? Ao teu personagem, aos outros personagens que você está lidando, está contracenando. E poder viajar na primeira novela pelo Brasil, né, com um trabalho, aquilo foi inesquecível. As amizades que se fez ali. Eu e Almir temos uma amizade até hoje, somos irmãos de vida, nos transformamos em irmãos de vida. E é engraçado porque éramos inimigos da novela, né? Éramos grandes inimigos da novela, disputávamos mesmo, por um certo momento, mesmo par romântico. E Almir vinha de um sucesso já muito grande de Pantanal, né, da primeira versão de Pantanal. E eu chegando ali, um novato, na televisão, eu já dirigia teatro, eu já tinha feito assistência de direção em cinema e já tinha ganho prêmio em 2 filmes, no Barrela e no A Maldição de São Paco. Então já vinha com um início de cinema forte e ali realmente aquela novela foi uma explosão. Então foi um aprendizado incrível. E aprendi, a novela tinha muito de cinema também. Então, como eu era apaixonado por cinema foi a minha primeira paixão, assim, antes da televisão, eu entendi que dava para fazer cinema na televisão também, sabe, muito cedo. Então isso eu acho que eu levei adiante também nos meus trabalhos. Que máximo, bom tempo. E diz pra gente, de que forma a mudança frequente de cenários e locações impactava a trama
e o trabalho de interpretação dos atores, já que essa novela viajou pelo Brasil inteiro, né? Exato. Como você disse, não tinha estúdio, era tudo externo. Exato. Como é que isso impactou o trabalho de interpretação dos atores? Eu acho que sempre impacta, porque na hora que você chega numa cidade nova, como a gente é muito no interior do país, culturas, né, diferentes entre si. É um pouco como vir morar em Portugal, né? Que talvez a gente vá falar isso em algum momento. Você entender a cultura diferente, né? Então, como ator, eu acho assim, pro ator, a Fernanda Montenegro fala uma coisa, o trabalho do ator é que nem a agricultura, tudo influencia, né? Muito vento influencia, pouco vento influencia, muito sol influencia, pouco sol, muita chuva, pouca chuva, né? Então, você chegar numa cidade nova e ter que lidar, toda a cidade que a gente chegava tinha personagens da cidade que vinham contracenar com a gente. Então, lidar com as culturas locais, aquilo atingia diretamente a gente, sabe? Então, era muito interessante. E lidar também com a geografia local, diferente, né? Quando você sai de uma cidade litorânea para uma cidade lá pro interior do Mato Grosso, né? O calor, lidar com o calor, você vestido de aquelas calça de couro, guaiaca, muita coisa por causa fazia um peão, né? Então tinha que ter muita coisa para proteção. Então você lidar com suor constante 10, 12 horas por dia e aquilo ser natural, você não ficar incomodado com aquele suor, entendeu? Então eu acho que isso tudo a gente joga para dentro, sabe? Eu acho que o bom ator, a boa atriz entende muito cedo que eu sempre brinquei assim, eu não acredito em ator de ar-condicionado. Eu acredito em ator que sua. Que sua. Entendeu? Então, sempre era muito importante. E para viver o peão Daniel, você precisou aprender algo novo, como técnicas de montaria? Como é que foi para chegar nesse registro dessa personagem aí? Um peão, né? Porque você, nascido no Rio de Janeiro, construiu... Como é que você construiu essa personagem, né? Que é uma espécie de um nômade do campo, né? A gente tem aqui algumas imagens que legal. do Roberto Bom Tempo. Magrinho, ó. Com a Tamara Taxman. Tive com certeza que me preparar. Eu sempre gostei de natureza, sempre gostei de cavalo. Então, já sabia montar, então? Sabia montar cavalo. Gostava muito, então sempre que eu tinha oportunidade na vida eu montava. Na minha infância em Belo Horizonte, na minha família, a família da minha tia, eles tinham um sítio no interior, então ali a gente montava cavalo simples, né? Diferente dos cavalos que a gente montava na novela. A gente montava cavalos espetaculares na novela e cavalos. Eu montava 2 tipos de cavalo: cavalo de lida, né? De andar rápido, de lidar ali, tá para cima e para baixo, como se fosse meu veículo de transporte, e com cavalo de rodeio, que aí é completamente diferente. O personagem montava cavalo de rodeio e principalmente touro, né? Então a gente precisou fazer aula, precisou perder o medo de estar em cima de um touro bravo, dentro de um brete, que é aquela coisa de ferro, né, que antes de você abrir para a arena, a gente não saía para a arena, era proibido, absolutamente proibido. Tinha até um colega nosso que era bem aventureiro, assim, ele era muito fera em cavalo, ele queria fazer ele mesmo, não dublê, na hora que ia para a arena, mas era proibido por contrato, porque você podia quebrar um braço, quebrar uma perna, tinha acidentes graves às vezes, né? Sim, isso mas que eu queria saber. A gente fez muita preparação, a gente fez lá na Faculdade Rural Rio, lá no Rio de Janeiro. Eu acredito que a gente fez 1, 2 meses de preparação para lidar com aquilo. O linguajar também do peão do interior, a gente teve que aprender também. A relação com a música caipira, aí eu gostava muito, sempre gostei, mas fui beber na fonte, assim. Na época, eu me lembro que eu comprei uns 30 LPs só de música caipira, para ficar ouvindo, para ficar com, sabe, assim, aquilo ser uma coisa habitual e não uma coisa folclórica, assim, sabe? Então, foi fundamental. Eu viajei para ver rodeio, eu viajei para estar convivendo com os peões nos bastidores do rodeio, que também tem uma adrenalina ali de lidar com a vida e a morte, entendeu? Então, foi muito importante. Conta pra gente se já nessa época existia algum tipo de preparação para os atores, no sentido de coachings, por exemplo. Você acha que nessa época já tinha esse cuidado? Você estava contando que você teve aulas para aprender prosódia. Exatamente. Teve mais alguma situação que você possa revelar pra gente? Olha, assim, era uma época, isso foi 1990 e 91, né, que a gente gravou. Esse termo coach não se usava, né? Sim. É uma coisa muito mais já da virada do século. E muito raro ter preparação de elenco, assim, muito raro. Essa novela não teve. O que tinha era isso, uma adaptação, uma preparação para se adaptar ao meio que a gente ia conviver. Eu me lembro quando o Jaime Monjardim me convidou, isso eu nunca esqueço, eu falo para meus alunos ou atores jovens quando eu dirijo,
já me chamou na sala dele, eu fiz um teste para a novela, passei, ganhei, conquistei personagem através de teste, e ele falou assim, eu não conhecia o Jaime, e ele falou assim, ó, nós estamos indo para uma guerra. Você está preparado para uma guerra? Aí eu falei, vambora, estou preparado para qualquer guerra. Tudo que eu quero aí pro... Porque ele falou assim, não é uma novela que você vai ter um camarim com ar refrigerado, a gente vai estar 6 dias por semana pro que der e vier no tempo. Fora toda essa relação com o animal, né, que é forte. A gente vai para cidade muito quente, muito calor, realmente, interior de São Paulo, Cuiabá, Campo Grande, né? Então, foi muito mais uma preparação, assim, antes psicológica, até assim, em conversas, entendeu? Do que uma preparação para o personagem, né? E a prosódia, assim, entender um pouco de não podia falar como carioca da Zona Sul, entendeu? Entender essa diferença, né? Eu imagino que a logística de produção dessa novela tenha sido muito grande, né? Porque, como você mesmo disse, é uma novela que passou toda a temporada viajando. Sim. Como é que foi, por exemplo, os testes de caracterização, figurino, todos eles você disse que aconteceram no Rio de Janeiro, Isso. antes de vocês embarcarem nessa aventura, né? É. Como é que funcionou isso? Como é que foi para você fazer um teste de cabelo, cabelo principalmente, né? Que você me lembra que você usava, você variava ali a sua personagem, tinha momentos que estava com bigode, tinha momentos que estava com barba, tinha momentos que também não tinha. Como é que era isso naquela época, Bom Tempo? A gente realmente, foi tudo feito no Rio, tinha a TV Manchete, tinha ali os estúdios de jornalismo e os camarins, a parte de escritórios ali na Praia do Flamengo, e eles tinham um estúdio, acho que na Zona Oeste do Rio de Janeiro, acho que era Água Branca, um lugar assim, que é onde eles tinham gravado as cenas de estúdio de Pantanal. Então nós fomos para lá, era um momento incrível da TV Manchete, porque Pantanal estava no ar, explodindo. Foi a primeira novela a balançar a TV Globo, né? Imagina, 1989, Pantanal. Ganhar Ibope, ganhar de novela das 8 da Globo, que na época era novela das 8, né? Hoje é novela das 9. E então a gente foi para lá, para a Manchete, e foi feito tudo lá. O fato de a gente ter essa preparação na Rural Rio, nessa faculdade Rural Rio, ajudou muito, sabe? Porque a gente ia todo dia da semana para lá, e lá é uma grande fazenda, com arena de rodeio, pequena arena. Então a gente conviveu durante um mês com aquilo, sabe? Então isso ajudou demais. E também o fato de Pantanal estar no ar, todo mundo assistia Pantanal. Todo mundo assistia Pantanal, e todo mundo que era jovem ator adoraria fazer Pantanal. Então a gente via Pantanal, mesmo nós atores, a gente via. Então estava muito forte essa coisa da novela rural brasileira, sabe? Que é até uma coisa que eu sinto falta hoje em dia, sabe? O Brasil continua sendo rural também, e eu acho que hoje a gente deixou de fazer grandes novelas rurais, né? O brasileiro é muito rural. Então, eu acho que essa preparação foi toda muito bem cuidada, sabe? Muito bem cuidada. Tanto que se você olha a novela reprisou depois, muitos anos depois, eu fui rever. SBT. SBT, exatamente. SBT. Ela pegou uma parte da massa falida da Manchete, né? E passou. Tá todo mundo muito bem. E a novela, metade do elenco é de novatos. Não, eu lembro muito dessa novela, era muito novo. Para mim foi muito impactante. Eu me lembro que, para mim, assim, o que mais me marcava, além dos cavalos, né, que era uma coisa muito impactante ali na trama, né, que levava o nome da novela, era também os caminhões. Aquilo ali, para mim, era um mundo de mágica, sabe? Queria saber como é que eram, como é que funcionava esses caminhões? Eles acompanhavam vocês em todas as cidades? Eram os mesmos, né? Sim. Acredito que sim. Eu acho que aquilo era uma das coisas que mais cativou o público num primeiro momento, porque eram, se eu não me engano, 7 ou 8 caminhões, eram caminhões muito grandes da Volvo, caminhões novíssimos, última geração, caminhões de 8 marchas, no câmbio mecânico, e você dobrava a marcha no botão. Então transformava em 16 marchas. Nós aprendemos a dirigir, eu, Almir, Luciano Viana, ali tinha uns 6 ou 7 personagens que dirigiam os caminhões. Eu dirigi exatamente o caminhão da dona da companhia de rodeio, que era Dolores Estrada, que era o personagem da Tamara Taxman, e eu era o cara que dirigia esse caminhão, que era o vermelho. E eles eram espetaculares, porque eles tinham, a lateral deles levantava. Os nossos estúdios eram esses caminhões. Então a gente chegava, Matheus, era incrível. As cidades que a gente chegava decretavam feriado no dia que a gente chegava, no dia que a gente ia gravar.
porque toda a história, a caravana saía de uma cidade e ia para outra cidade, né, para seguir pelo Brasil fazendo os rodeios. Então, tinha o dia que a gente ia gravar, o primeiro dia de gravação era sempre esses caminhões todos parados na estrada, que chegava na cidade, polícia tendo que ajudar, feriado municipal e a gravação. Então, toda a cidade, a população ia para a cidade por onde estava marcado que ia passar a caravana. Então, a gente chegava, parecia uma coisa meio misturada com real. O pessoal brincava, parece uns Beatles. A gente chegava na cidade e tinha lá 5, 6, 7, 10 mil pessoas esperando a gente. Imagina, a primeira novela, você chegar num lugar e a cidade inteira gritando o nome do personagem, não era nem o nome do ator, porque ninguém conhecia a gente. E a gente chegava dirigindo aqueles caminhões, entrava na cidade e vinha, além da caravana de caminhões, vinha a comitiva a cavalo, entendeu? E tinha os caminhões enormes e tinha os caminhões bonitinhos, os caminhões antigamente, que também eram 3 personagens ali que tinham seus caminhões, os caminhões mais cenográficos, assim. Então, aquilo, a gente teve que fazer aula para dirigir caminhão. Isso foi uma aula muito importante, porque aquilo era um risco também. A gente tinha muitas cenas na estrada, entendeu? Então, aquilo foi que nem aprender quem não sabia montar cavalo. Certamente essa foi uma novela que Muito marcante. marcou época. Até hoje. E tem uma coisa legal, antigamente, né, montar cavalo, nos anos 70, 80, 60, era uma coisa muito mais masculina do que feminina, né? Como na época também futebol, essas coisas que hoje já não é, graças a Deus, mudou. Então, novela também era um entretenimento que as mulheres assistiam muito mais do que os homens, né? A novela nos anos 70, 60, 80, era vista muito mais por mulheres do que por homens. Mas até hoje, o que eu tenho de homem que me para na rua e fala assim, eu adorava, eu via aquela novela, homens de 50 anos, e que na época deviam ter 15, 16, 14, 10, adoravam por causa do universo, né? Do cavalo, rural e tudo. Então, é muito legal. Até hoje, muita gente fala comigo dessa novela. Maravilha, bom tempo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, queria falar sobre a TV Globo. Sua passagem pela TV Globo nos anos 90 e na primeira metade dos anos 2000 foi marcada por papéis em inúmeras produções. A lista inclui A Casa das Sete Mulheres, Carga Pesada, Zazá, Meu Bem-Querer, A Padroeira, Porto dos Milagres. São cerca de 30 trabalhos com seu nome nos créditos. Uma marca e tanto para qualquer ator, hein? Uma pergunta que eu queria te fazer, bom tempo. Você acredita ser importante para o ator viver a experiência de trabalhar dentro de uma emissora? Eu acho que sim. Eu acho que durante muito tempo no Brasil, estar numa emissora, além da experiência artística, era a possibilidade também de você ter um salário por longo prazo, né? Nosso país é muito grande e quase que a vida inteira a gente só conseguia trabalhar remuneradamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, a expectativa de você estar por períodos longos dentro de uma emissora, além de muito sedutora, era muito importante financeiramente, né? Então, na hora que você consegue entrar numa emissora, romper essa barreira de entrada, e na época era praticamente a TV Globo, né, que tinha as grandes produções, e aí foi isso, que a gente já falou da Manchete, né, aí tinha Bandeirantes uma época fazendo novela, o SBT uma época fazendo novela, mas a TV Globo são 60 anos fazendo novela. Então, entrar ali muito cedo, eu nem me lembro, a primeira novela que eu fiz, foi uma novela que eu fiz 11 capítulos só, que era de Quina pra Lua, se eu não me engano, direção do Atílio Ricó, e do veterano Atílio Ricó, né, que vive aqui em Portugal. Então, entrar ali, realmente entrar naquela fábrica de sonhos, né, fábrica de entretenimento, de ficção, era o sonho de qualquer jovem ator ou atriz. Então, eu acho que eu só fui fazer faculdade aos 50 anos, né? Faculdade de Artes Cênicas. Então, entrar ali muito cedo, aquilo era uma faculdade, sabe? Para quem estava atento, sabe? Para quem não estava querendo se distrair com glamour, com as falsas, né, coisas da profissão, que tem muito. Realmente, você tá lá dentro de uma emissora. E eu tinha uma coisa desde muito jovem, Matheus, quando eu não estava gravando, eu não estava batendo papo no camarim. Nunca fiquei no camarim batendo papo. Eu ia para a suíte, eu ficava no estúdio vendo a equipe técnica trabalhar. Então você tinha a oportunidade de aprender realmente ali, sabe? E era isso que eu fazia. Então eu tive essa oportunidade em diversos momentos da minha jovem carreira e depois ao longo da carreira também, nessas novelas todas que você citou, e séries, né? E quantas séries especiais, tudo. E teve algum personagem nessa época aí que marcou?
na TV Globo. Sim, teve, assim. Teve logo um dos primeiros, que era um personagem que nem era uma novela, era numa série, que eu acho que você falou, não tenho certeza, Noiva de Copacabana? Você falou Noiva de Copacabana? Não chegamos a falar, Então, Noiva de mas Copacabana... foi um sucesso também, sucessão, né? lembra? Miguel Falabella. O primeiro papel do Falabella, Sim, se eu não me sim. engano, o primeiro papel dramático dele em televisão, com a Ana Beatriz Nogueira, fazia a noiva, Mas, peraí, gente. O que é isso? O que tá acontecendo? Não sei. É o meu lá não, né? Telefone, tá É tocando? o meu? Não, mas eu baixei ele. Pode pegar, por gentileza? Gente, mas Vale é a pena. sempre assim, né? Sempre não é o meu, assim, não. né? É o meu? Que Bom será isso? tempo. Pode me dar, por favor. Olha, Pode me dar, por favor. eu vou te Deve falar ser uma coisa, Bom pode ser Tempo. despertador. Não, olha, não é o seu telefone, Bom Tempo. Não é o seu telefone. Tá. De quem será? Não é seu telefone. E vou te revelar uma coisa. Esse telefone não tocou à toa. Não, né? Não. Ele tocou para anunciar que vai começar agora o nosso quadro de perguntas 1, 2, 3, testando. Boa, muito bom. Você sabe que eu quis fazer uma pegadinha com todos os meus convidados. Exatamente na metade do programa entra o nosso quadro 1, 2, 3, testando. Sensacional, adorei. Mas, Bom Tempo, tá preparado? Não fica nervoso, que esse quadro aqui ele é para divertir a gente. Respostas curtas. São perguntas sobre o mundo do entretenimento que nós fizemos aqui. Perguntas que são pouco faladas, exatamente para despertar a curiosidade do nosso público que está em casa. Vambora. Roberto Bom Tempo, você está preparado? Completamente. Vamos lá, então. Pergunta número 1. Após o fenômeno que foi Pantanal, a TV Manchete investiu em tramas que mostravam regiões do Brasil que não costumavam aparecer nas histórias contadas na TV. Qual foi o slogan que a emissora adotou na época que Ana Raio e Zé Trovão, novela que substituiu Pantanal? Eu vou te dar 3 dicas, Bom Tempo, para ficar fácil, hein? Vamos lá. Opção A, O Brasil que o Brasil desconhece. Opção B, O Brasil passa na manchete. Ou opção C, Rede Manchete, você em primeiro lugar. E agora, Bom Tempo, A, B ou C? Qual o slogan da emissora? Brasil que o Brasil desconhece. Caraca, cara! Parabéns, meu amigo. Já começou bem, hein? Lembrei lá da vozinha lá da televisão. Isso aí, porque, como a gente estava falando agora há pouco, né? A Ana Raio e Zé Trovão foi uma aposta da TV Manchete, né? Que ela fez logo em seguida de Pantanal. E com esse objetivo, né? De tentar mostrar aí um pouco as outras belezas do Brasil, né? Exato. Maravilha, muito parabéns aí. Obrigado. Pergunta número 2. No início dos anos 70, Raul Seixas, que você interpreta no musical Raul Fora da Lei, mergulhou fundo no misticismo. E a partir do contato dele com esse universo, o músico criou um conceito utópico de uma sociedade livre, a sociedade alternativa, a qual ele fez várias referências em várias canções. Qual o nome da filosofia de vida que, segundo Raul Seixas, permitiria à humanidade alcançar essa sociedade utópica? Vou te dar 3 opções. Obrigado. Vamos lá. Opção A, Verdade Suprema. Opção B, Telema. Ou opção C, Aurora Dourada. E agora? Verdade Suprema. Verdade Suprema? Será? Acho que é. Essa é difícil, hein? Telema. Nossa. Quase. Eu conheço o Raul profundamente. Quase. Telema... Quando você falou telema, eu falei, nossa, mas nunca não ouvi realmente. Filosofia telemita, da qual Raul Seixas era adepto, preza a liberdade total e a busca do indivíduo pelo sentido da vida. Diversas canções do cantor, inclusive, refletem a isso. Sim. Mas é isso, é mais uma curiosidade aí do nosso mestre Raul Seixas. Vamos lá, gente. Pergunta número 3. Em 1963... ano que você nasceu, a atriz Irene Ravache, que você dirigiu no filme Depois daquele Baile, participou de uma peça de teatro
que décadas depois virou um filme premiado. Qual o nome desse espetáculo? 3 opções. O Pagador de Promessas, opção A. Opção B, O Alto da Compadecida. Ou opção C, Eles Não Usam Black Tie. Os títulos são da peça que ela participou? Do espetáculo. Do espetáculo. Qual o nome desse espetáculo? Nossa Senhora. Peraí, você falou o Pagador? Vamos lá, O Pagador de Promessas, O Alto da Compadecida, ou a opção C, Eles Não Usam Black Tie. Vou me pegar, Matheus, olha que eu acho que eu sei das coisas, viu? Também como é que a gente nunca sabe muito, sabe? Porque a gente nunca sabe tudo. É que eu sei da história do teatro brasileiro. Eu vou chutar. Pensando na Irene. O Alto da Compadecida. Será que é O Alto da Compadecida? Não. Eles Não Usam Black Tie. Nossa. Uma peça teatral escrita em 1958 por Gianfrancesco Guarnieri. E em 1981 virou filme premiado com o Leão de Ouro em Veneza. Eu conheço profundamente a peça. Se você me perguntasse qual filme brasileiro que eu mais gosto na minha vida, eu ia te falar Eles Não Usam Black Tie. Isso aí, É ó. o filme que eu mais gosto, mais amo no cinema brasileiro. Apesar de amar centenas, mas se eu tivesse que escolher um, sempre falei isso. Eles Não Usam Black Tie, pra mim, é o filme mais lindo que tem no cinema brasileiro. Que máximo. Fernanda Montenegro, Guarnieri ali, é um escândalo. E o que você achou do nosso quadro Bom Tempo? Me diz. Eu adorei, aprendi mais coisas aqui. Isso aí. Perdi 2-1. Pra quem gosta de esporte, tô saindo aqui com... Esse é o objetivo. O Roberto Bom Tempo teve um acerto, mas aqui aprendeu muito, né, Bom Tempo? Telema, é um grande aprendizado. Ele fez Eles Não Usam Black Tie, muito bom, muito bacana. Vamos lá, gente. Em 2005, depois de você encerrar com a Globo seu contrato de colaboração, a Rede Record te contratou. E nos 13 anos que passou na emissora, você se dividiu entre as funções de ator, diretor, preparador de elenco, chegando até assumir o posto de coordenador da oficina de atores do canal. Queria saber, Bom Tempo, você acha que sua bagagem no teatro e no cinema, elas foram fundamentais para que você pudesse aceitar esse desafio? Acho que sim, com certeza, Matheus. Acho que para onde eu vou, eu carrego essa múltipla experiência que eu tive a sorte de trazer na minha formação toda e até hoje, que é circular por todas as áreas da nossa profissão, né? Não todas, mas muitas áreas. E fundamentalmente como atuação, roteiro, direção, a lecionar, né, o ofício. Então, eu acho que eu acabo carregando, é um plus que eu levo, sabe, para as produções. Tenho certeza que quando a pessoa me convida para um trabalho, no meu caso especificamente, ela sabe que está trazendo uma pessoa que não é só um ator, não só no sentido menor, não. É um profissional que vai trazer mais coisas, vai agregar em muita coisa. Então, acho que isso, para mim, sempre fez a diferença e eu muitas vezes percebi que eu estava sendo chamado para aquele trabalho por conta de tudo isso que eu agregava, sabe? Não ser apenas um ator que ia ali representar um personagem, entendeu? Como que era a sua rotina de trabalho quando você dirigia e atuava? Olha, na Record, foram quase 14 anos na Record, né? Eu nunca imaginei ficar tanto tempo contratado em nenhum lugar. Eu brinco que na minha vida profissional, na minha história, tem 2 AR e 2 DR. Antes de Raul Seixas e depois de Raul Seixas, porque eu faço Raul Seixas há 25 anos, né? Então, para mim, o teatro mudou com esse personagem. E antes de Record e depois de Record. Independente de qualquer viés, falando estritamente profissional do entretenimento, estar na Record durante quase 14 anos, tendo a possibilidade de atuar, dirigir, interferir em roteiros, dar aula, preparar elenco, montar e coordenar uma oficina de atores, dirigir eventos corporativos, tudo que eu fiz lá dentro, fazer locução, fiz de tudo lá dentro, também me transformou em outro profissional da televisão, né? Então, assim, eu dirigi muita novela, eu atuei em muita novela e séries, e aconteceu uma vez só de eu dirigir e atuar. Eu, sinceramente, não gosto,
porque eu me divirto muito quando eu estou dirigindo, eu me divirto muito quando eu estou atuando. E quando eu estou dirigindo e atuando, eu vi que eu não me divertia, porque são Mas como é que você personalidades fazia? muito diferentes, a do diretor e do ator. Como é que você fazia isso? Conta pra gente. No Porque eu já teatro, fiz um trabalho com Jorge Fernando, que ele dirigiu e atuou, e ele virava a câmera, eu achei aquilo sei, uma doideira, ele é, virava e ele fazia a cena vendo ele mesmo. Era exato. assim também, Bom O Tempo? audiovisual permite isso, né? Que é você estar ali, você bota uma pessoa no teu lugar, você vai lá fora, olha a marca, vê se a marca tá boa, bota um assistente no seu lugar, aí você vem como ator, faz, liga a chave do ator, para, olha, não ficou bom não, vamos regravar aquela frase ali que eu falei que não estava boa. O audiovisual permite isso. Mas eu não gosto, entendeu? O teatro, então, eu detesto. Eu acho que eu já me dirigi no teatro, eu acho que é uma acho que, mas é o meu caso. O Roberto diretor é um, o Roberto ator é outro. Entendeu? Quando eu estou como ator, eu estou em outro lugar. A cabeça está em outro lugar, o corpo está diferente. O meu corpo precisa estar falando de uma forma, porque eu vou trabalhar com o meu corpo inteiro. O diretor não. O diretor tem um comando, tem uma logística, tem um tempo que tem que cumprir 20 cenas por dia. Né? A novela você tem ali que dirigir tantas cenas por dia. Se você não dirigir, você não funciona muito para aquele veículo. E tudo isso eu adoro. Mas não dá para ser junto, entendeu? Agora, tem uma história muito engraçada, eu acho, assim, que vale a pena contar, que a única novela que eu dirigi e atuei foi o seguinte, Matheus, é, foi em 2007, 2008, por aí, chamava Chamas da Vida, Chamas da Vida, uma novela de Corpo de Bombeiro, o principal cenário era num quartel do Corpo de Bombeiros, eu era um dos diretores da novela, e lá pelas tantas, assim, no meio da novela, surgiu um personagem travesti, que vinha da Itália, para ali 25 episódios só, e depois ia embora. E eles fizeram um teste com vários atores para entrar aqui nesse personagem, isso aqui, e a emissora não aprovava ninguém. O diretor-geral, o autor, não aprovava. E fizeram uma segunda leva de testes, não sei o que, não aprovava. Aí eu virei assim, e falei, pô, e se eu fizesse personagem? Na época ainda não tinha essa questão, sabe assim, de você abrir mais possibilidades para que travestis, transexuais fizessem os personagens, né? Eram atores da sua formação que iam ali batalhar para esse personagem, disputar esse personagem. E eu virei pro diretor-geral e falei assim, eu topo fazer esse personagem aí, se vocês não acharem ninguém. Aí ele olhou para mim e falou, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Eu nunca fiz um personagem assim, tenho maior vontade de fazer. Aí ele levou para a direção-geral da emissora, aí me chamaram na reunião lá, o meu chefe da Record, o Irã Silveira, que era uma pessoa que eu sempre me dei muito bem, ele falou, Roberto, chegou para mim aqui que você disse que topa fazer esse personagem. É sério? Eu falei, totalmente sério, topo fazer. Pô, então vai ser maravilhoso, vai ser incrível, não sei o que, então bora. E aí eu fui lá. E eu dirigi a novela, né? Eu era um dos 3 diretores da novela. Primeiro dia, eu tremia todo como um principiante. E era uma externa, na Praia da Barra, no Rio de Janeiro. Então tinha aqueles ônibus camarim. Esse dia eu não estava dirigindo, mas quando eu desci do ônibus assim, falei, Roberto, vamos lá, tá na hora da tua cena. Eu estava tremendo de nervoso. Primeira cena, quando eu desci, a equipe tinha aprontado para mim. A equipe inteira estava em volta, como se fosse uma plateia. Pra E no que assistir. eu desci era. Uhul! A equipe inteira rindo, aplaudindo, gritando: Docinho, Docinho, que era o nome do personagem. E eu tremi, aí eu parei, eu falei: gente, muito obrigado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu preciso muito de vocês. Se vocês não me apoiarem, eu não vou conseguir fazer esse personagem. E a equipe inteira, ele tá com você, vambora, Roberto, vamos, desce aí, vem pra cá, vambora, não sei o quê. E aí depois a novela seguiu, aí eu já tive várias situações por causa de logística de produção que eu tinha que dirigir e atuar, porque eu estava eram 3 diretores, dois estúdios e uma externa. Então eu tinha que dirigir quase todo dia. Você tá aí falando que seu relacionamento com a Rede Record era muito bom. E eu queria saber de você, Bom Tempo. Você acha que a Rede Record, ela te dava liberdade? Lá você podia criar, você podia fazer tudo o que você queria? Como que funcionava a criação dentro da Rede Record? Uhum. Eu falo isso com muita tranquilidade, assim, né? Eu participei do início desse processo da Record, dessa nova Record, que foi realmente entrar no ramo da dramaturgia para valer, para tentar concorrer com a TV Globo, com a SBT, com a TV Bandeirantes, e ela realmente chegou nesse lugar, né, de novelas, alcançou o 2º lugar e permaneceu aí.
Hoje já são 20 anos. Eu entrei lá no final de 2004. A primeira novela foi Escravizaura, se não me engano, em São Paulo ainda. E eu já fiz a segunda novela como ator. Eu entrei como ator primeiro. Eu tinha acabado de dirigir meu primeiro filme, o Depois daquele Baile. E eu fiz Essas Mulheres. E depois eles compraram os estúdios do Renato Aragão no Rio de Janeiro. E aí criaram o REC 9, que é um complexo gigante também de cidade cenográfica, de estúdios, de tudo. Então eu participei de tudo isso. Primeiro, poder participar de uma emissora que estava realmente investindo muito dinheiro na criação de um polo de novelas é um momento único também para um profissional. Então, para mim, isso foi fantástico. Eu vi construir os novos estúdios, as novas suítes, as novas salas de edição. Eu tava lá vendo isso tudo, sendo ouvido, né? Então, foi muito importante. Eu fui para a Record, eu já não era tão novo, eu tinha 40 anos quando fui para a TV Record, né? Quando a gente começou a trabalhar, as novelas eram novelas ou de época. A novela que eu fiz era de livros do José de Alencar, se eu não me engano, Escravizaura, depois teve outra de época, ou novelas contemporâneas. Não tinha novela bíblica. A novela bíblica levou, acho que ali, talvez uns 8, 9 anos para entrar na grade. Então, a questão ideológica da grande empresa que a Record faz parte, né, que eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho a minha religião, eu sou budista, minha religião é outra, não tem nada a ver com a ideologia deles lá, nunca interferiu na nossa área de dramaturgia, né? Mesmo depois, quando as novelas bíblicas chegaram, e que eu acho que foi uma grande sacada comercial da Record, porque eles tinham um público muito religioso também, né? A gente também tinha muita liberdade de criação para fazer as novelas bíblicas. Eu nunca, nenhuma vez, os 13, 14 anos que eu fiquei lá, tive nenhuma, zero imposição de qualquer coisa, né? Eu não sei se depois isso mudou, né? Eu saí de lá em outubro de 2018. Então já são 6 anos que eu saí de lá. Então eu não sei se isso mudou. Eu tenho grandes amigos ainda que trabalham lá, né? Então eu tive muita liberdade. Quando eu propus a Record fazer uma oficina de atores, foi um projeto meu, eles apostaram 100%. A nossa oficina de atores, Matheus, para você ter ideia, a TV Globo já tinha uma oficina de 17 anos, eles não tinham um terço da estrutura que a Record me deu. Eu tinha um estúdio de 300 metros quadrados com 3 câmeras de novela, ilha de edição, sonorização, tudo. Cenários, eu podia montar o cenário que eu quisesse dentro do estúdio, figurinos, né? Então, tanto que hoje tem atores consagrados, dezenas que saíram dessa oficina de lá, das oficinas de lá. Então, eu só tenho a agradecer o período que eu fiquei dentro da TV Record, pelo respeito que eles sempre tiveram por mim, como profissional, como ser humano. Eu sempre tive uma relação muito franca. Tudo que me incomodava, tudo que eu achava, eu falava e eu tinha escuta. E eu aprendi muito lá, né? Eu pude fazer realmente muita coisa lá. Então, eu sou muito grato. Sim, é uma grande emissora, uma né? grande emissora, uma grande emissora do Brasil. E com questões, como todas tiveram. Eu brinco com meu filho mais novo, ele fala assim, pai, estou olhando aqui, você já trabalhou em todas as emissoras, né? Eu falo, filho, trabalhei. Trabalhei na TVE, na Bandeirantes, na Manchete, no SBT, na Record e na TV Globo. Então, eu rodei. Então, todas as emissoras têm questões políticas, têm questões ideológicas, religiosas, né? É verdade. E a gente tenta, como profissional, eu tento passar à margem dessas questões ideológicas daquela emissora, né? Maravilha, bom tempo. Olha, falando um pouquinho agora de cinema, nesse nosso bate-papo tão gostoso, este ano, 2 filmes com você no elenco chegaram nos cinemas. Jorge da Capadócia, que foi filmado em 2019 e faz um recorte da vida deste soldado que virou santo, e Sobreviventes, longa rodado em 2022, que conta a história do naufrágio de um navio negreiro, lançado, a partir daí, um olhar sobre essa questão da escravidão. Sobre Jorge da Capadócia, interpretar um personagem da época do Império Romano exige um mergulho profundo na história e na cultura? Como é que foi esse processo? Não, com certeza. Eu acho que a nossa profissão tem isso de rico, né? Que ela te proporciona aprofundar conhecimentos, estudos, por conta do trabalho que você vai ter que realizar, né? Então, você se transportar para uma época dessa, pegar os livros. Eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler. Hoje em dia a gente tem possibilidade de estudar de todas as formas, né? Você pega a internet, você aprofunda qualquer estudo se você quiser. Então, poder entender, sabe, o que movia um imperador desse, né?
Diocleciano, se eu não me engano, era ele mesmo, Diocleciano. Está lá, Diocleciano. Os fatores religiosos e questão do poder, né? Então, entender, se transportar para isso, ao mesmo tempo imaginar e ler, né? Poder estudar, ler os livros que vão te contar histórias dessa época, né? Então, esse filme tem uma coisa muito incrível para mim, que esse filme é dirigido pelo meu ex-aluno, Alexandre Machafer, que foi meu aluno na oficina de atores da Record. E a Record não contratou ele no final da oficina. A Record contratava sempre 3, 4 atores da oficina, eram 20 atores por turma, e ele não ficou. Por mais que eu defendi muito a contratação dele como ator, porque ele é bom ator, é um cara muito bonito, mas era um cara muito culto, muito interessado, e ele hoje, há 10 anos, ele é o diretor-geral da parte de formação de atores da Fundação Sérgio Gran Rio, lá no Rio, da faculdade, de tudo. Montou a oficina de atores de lá. Então, poder ser dirigido por um ex-aluno, incrível. Quando ele me chamou, eu falei, Alexandre, qualquer projeto que você me chamasse, eu estaria dentro, ainda mais esse projeto que eu sei que era o sonho dele. Então, foi muito incrível. E Os Sobreviventes, que você comentou... Sobreviventes, que explora as dinâmicas de poder entre brancos e negros em um contexto extremo de sobrevivência. Exatamente. Né? Que é entender, é poder falar dessa questão tão séria no mundo, que é o racismo, né? Eu fazia um capataz, isso aí a gente filmando lá no Algarve, isso. Ele mostra um naufrágio, né? De um navio negreiro. Filme português, dirigido por um diretor muito querido meu, José Baraúna, um diretor português, casado com uma produtora brasileira, Carolina. E foi meu primeiro longa aqui em Portugal, já morando aqui. Esse foi o primeiro filme que eu fiz aqui. E poder falar desse tema, nesse sentido que você perguntou também, né? Um estudo, 1888, se eu não me engano, o filme se passa. Também eu ter que ir lá estudar essa época, né, da história de Portugal, do Brasil, do mundo, e poder falar nesse filme sobre essa questão das sociedades, né? O filme tem um momento que fala assim, o poder virou de lado, está na mão dos negros. Sim. Naquela história que os negros eram escravos, né? É fantástico. Então, poder, nesse filme, estar discutindo isso, né, hoje em dia, pensando em Brasil, né? É muito importante. É muito importante. E uma curiosidade, Bom Tempo, e essas cenas no mar, como que elas eram feitas? Vocês tinham alguma piscina, alguma coisa, ou era no mar mesmo? Não. E aí eu vou falar uma coisa do meu lado de formador de atores, né? Eu tenho um sobrinho que está trilhando esse caminho. Ele é muito jovem, tem 20 anos. Outro dia ele estava aqui em Portugal e eu comecei a contar histórias na mesa, o olho dele abria, ficava desse tamanho, assim, surpreso, né, das coisas. E eu falei para ele assim, antigamente, quando a gente entrava na televisão, a gente preenchia uma ficha de 2 páginas com as suas aptidões. E tinha de tudo. Acrobacia, artes marciais, dirigir carros, moto, bicicleta, natação, esporte. Então, eu acho que o ator, acho profundamente, tudo é ferramenta para gente, tudo é ferramenta. Eu não posso fazer uma cena dessa e botar um dublê para fazer no meu lugar. Isso sou eu, Roberto, que acha. Eu estar ali, sair desse mar, era um mar bravo, logicamente, com toda a segurança. Eu não acho que a gente tem que se arriscar. Nossa segurança não pode ser nunca colocada em risco num trabalho, de jeito nenhum, de ninguém, né? Nem de equipe, nem de quem está atuando. Mas você sair de uma cena dessa, que eu nadava, brigava com o personagem do Miguel, e saíamos e tinha um texto enorme para falar, se é um dublê que vem lá dentro, briga, e eu estou aqui fora tranquilinho, não é o mesmo resultado. Não é. Na hora que eu saía dali, sem fôlego, eu tinha que dar aquele texto, xingando, brigando, e depois caía na areia, eu não precisava nem interpretar, entendeu? Eu estava ali mesmo. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para... A gente sabe o que os personagens pedem, né? Você vai fazer um filme de guerra, um filme de luta, um filme de mar, de piscina. Então, a gente tem que estar preparado para isso. A gente não precisa ser o melhor do mundo nisso, mas a gente tem que estar preparado como intérprete, né? É muita coisa. É muita coisa, Bom Tempo. Olha, eu vou te dizer, sua história é muito grande. A gente teve que pegar aqui alguns personagens, mas adorei muita a pesquisa. coisa. De verdade, vocês buscaram coisas aí, lá da engenharia, lá da primeira trabalho como contra-regra. E olha, não posso deixar, a gente já está chegando no final do nosso podcast, mas eu não posso deixar de falar das suas atuações no teatro, né? Você levou ao palco aqui em Lisboa o musical Raul Fora da Lei, que este ano completa 25 anos desde a sua estreia, em 1999. E já foi visto por mais de 300 mil pessoas no Brasil. Queria saber, Bom Tempo,
Conta como é que foi essa apresentação aqui em Lisboa, que marca aí a celebração dos 25 anos desse espetáculo. É, é inimaginável para mim, nunca foi. Eu imaginei que eu As imagens aí. poderia algum dia fazer um personagem durante tantos anos, né? O Raul realmente é transformador para mim, porque foi o meu primeiro monólogo, depois eu fiz outro monólogo, eu queria fazer um monólogo, mas eu sempre fui apaixonado pelo Raul Seixas e eu tinha muito acesso ao material escrito por ele. Essa peça que eu faço não é uma peça que alguém escreveu, tudo que eu falo foi falado ou escrito pelo Raul, então é muito o Raul Seixas falando. Eu não imito ele em hora nenhuma, eu não faço sotaque baiano, eu faço a essência do Raul que eu entendi. Obviamente convivendo com uma das mulheres dele, a Kika Seixas, e com a filha dele mais nova, a Vivi, e também tive encontro com a mãe dele, também quando ela era viva ainda, e poder evoluir ao longo da vida. Né? Eu comecei a fazer, eu tinha 36 anos, hoje eu estou com 61. Poder evoluir na vida junto com um personagem tão profundo como esse cara é uma dádiva para mim. Não é brincadeira quando eu falo AR depois DR, né, no teatro, é antes de Raul e depois de Raul. A convivência com um público tão grande e uma plateia tão visceral, porque não é uma plateia passiva, é uma plateia ativa, que troca comigo o tempo inteiro, falando, gritando, cantando, rindo, chorando. Né? Raul é um mito no Brasil, né? E o Raul ele move gerações. Então eu tenho público de 14 anos de idade e de 80. Tem neto com avô, sabe assim, na plateia. Raul faria 80 anos ano que vem. Então é muito, é muito. Eu estreiei aqui, eu fiz em Oeiras aqui, na verdade, no Nirvana Studios, com o apoio do meu grande amigo Carlos da Almeida Ribeiro, do Teatro Independente de Oeiras, que é um irmão que a vida me deu aqui em Portugal, que o Teatro Independente de Oeiras é a nossa casa artística aqui em Portugal. Poder trazer o Raul para Portugal, que os portugueses não conheciam, é fantástico, entendeu? E aí acho que poder fazer isso ao vivo é só o teatro. Né? Você acha que o espetáculo ele passou por alguma adaptação para o público aqui de Portugal? Nenhuma, zero. Zero. Os espetáculos que eu fiz, por exemplo, eu fiz a história de nós dois com a Miriam, minha mulher, né? Com a Miriam Freeland, minha esposa, minha parceira nas produções, em tudo, minha parceira há 20 anos. A gente teve que adaptar texto, sabe? A gente adaptou piadas. O Raul Fora da Lei não adaptei nada. Zero, zero, zero. Fiz exatamente como eu faço no Brasil, como eu fiz em abril em São Paulo. E foi incrível, do início ao fim. Quem tiver a oportunidade de olhar aí nas redes sociais vai ver como é que o público estava do início ao final. Então é muito emocionante e vou voltar, vamos fazer em fevereiro, vamos fazer acho que em maio do ano que vem. Isso que eu queria saber, Bom Tempo, conta aí pra gente aí sua agenda de peças de teatro aí pro ano de 2025. A gente reestreia o Diário de Pilar na Amazônia, que é esse projeto que a gente produz também, né? Eu sempre fui produtor de teatro, né? Acho que 80% do que eu faço no teatro eu produzi antigamente junto com a minha mãe, que é uma grande parceira profissional também, continua nativa aos 86 anos de idade, e há 20 anos passou a ser a Miriam, minha grande parceira de produção. Então a gente reestreia o Diário de Pilar na Amazônia, dia 18 de janeiro, no Teatro Independente de Oeiras, e no final de fevereiro, se eu não me engano, no dia 22 de fevereiro, faço mais uma sessão do Raul Fora da Lei. Maravilha, é isso aí. Vamos seguir o ano todo fazendo coisa. Já já o Bom Tempo tá aí para todos nós aqui de Portugal assistirmos. Bom Tempo, estamos chegando no final do nosso podcast, mas para encerrar esse nosso bate-papo aqui, que foi tão delicioso, eu queria te convidar para o nosso último quadro, o Biografia Autorizada. Nele eu peço para que os artistas compartilhem com o público histórias marcantes que eles viveram atrás da cena. Pode ser um exemplo de superação, inspiração, gratidão. Queria que você deixasse para a gente, Bom Tempo, aqui para o nosso público, o que você deixaria na sua biografia autorizada? Olha, é difícil, né? Tanta história, tanta emoção. Talvez, assim... Tem muitos momentos, né, Matheus? Mas vou falar uma coisa mais genérica e depois uma coisa mais específica, assim. Eu acho que... Eu sinto muita falta hoje da nova geração de atrizes e atores. Os meus mestres são muito importantes para mim, né? Eu aprendi com meus mestres. E era um aprendizado indireto. Não era uma coisa assim, senta aí que eu vou te dar uma aula. Não, era no convívio. Nosso querido Domingos de Oliveira, que eu sei que você gosta tanto dele. Muito. Meu mestre.
Nosso mestre. Nosso mestre, Paulo José, inclusive pessoas que eram atores, diretores, produtores, escritores, então eu me espelhava muito neles. Walter Lima Júnior, né? O primeiro cineasta que eu fui assistir em direção, José Joffre, meu grande amigo e diretor que me deu tantas oportunidades. Conviver com Marília Pêra, Fernanda Montenegro, Otton Bastos, Sérgio Brito, Joana Fon, tantos e tantas atrizes e atores brasileiros que me davam aula, Lima Duarte, né? Irene Ravache, que a gente falou dela aqui, me deu a honra de estar no meu primeiro filme como diretor. Então, eu acho que o que eu aprendi com meus mestres é o que eu mais trago, sabe? É o que eu mais trago. Então, eu queria somar essa pergunta que você fez, eu também queria passar essa mensagem para os jovens atores. Hoje fala-se muito de quantos seguidores tem, rede social, não sei o quê. Tudo bem, tudo faz parte. Quando eu converso com a galera jovem, e a nossa profissão nos dá esse privilégio, a gente trabalha a vida inteira com todas as gerações, né? Tem profissões que você trabalha menos com isso. A gente lida com todas as gerações a vida inteira. Quando você é mais novo, quando você é mais velho, quando você já está no meio da vida. Usem a internet. É importante estar nas redes sociais. Não tem jeito. É fundamental. Mas pensem na sua formação de atriz, de ator. Falando especificamente para atrizes e atores. A formação está no estudo, está na cultura e está no convívio com os mestres. Olhem para os seus mestres, olhem o que eles fizeram, parem em casa para ver as novelas, os filmes, vão ao teatro, porque é isso que vai dar resultado na frente das câmeras. Não é rede social que vai dar resultado. Rede social pode te dar convite para trabalho, né, visibilidade, tudo isso faz parte, o mundo anda para frente. Mas o que vai te dar resultado e permanência na profissão, porque quando a gente entra nessa profissão aos 20 anos, a gente quer chegar aos 60, né, como eu estou hoje, aos 61, comecei aos 19, e às vezes quando a gente é muito jovem, a gente não pensa lá na frente. E o mundo hoje está andando muito rápido, então pensa que é uma profissão que você tem que ter conteúdo, que depois dos 35, 40 anos, você não é mais o rostinho bonito dos 25, né? Então é o conteúdo que vai te manter na profissão. Então acho que é isso que a profissão me deu. Obrigado, meu queridão. Obrigado. Muito obrigado, Bom Tempo. Muito obrigado pela sua participação, por compartilhar suas histórias. Foi incrível. Obrigado, meu querido. E mais uma vez, parabéns. Obrigado pelo convite. Parabéns pela empreitada. Entendeu? Que seja longa. E obrigado a você também que está nos acompanhando. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nas redes sociais para ajudar o nosso videocast a chegar para todo mundo. E esse foi o seu videocast Atrás da Cena. Até o próximo episódio e muito obrigado, malta. Muito bom, Matheus.